Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre nossas vidas nessa noite. Amém? E nós vamos estar meditando num texto que até hoje, pela manhã, quando nós estávamos em oração, eu trouxe esse texto e eu quero falar um pouco sobre esse texto que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 16, e depois nós vamos também meditar em Gênesis, capítulo 21. Então vamos ler Gênesis, capítulo de número 16. Nós vamos estar falando sobre essa passagem bíblica que eu acho maravilhosa, quando Agar ela vem fugir de Saraim. Então vamos ler o texto que está em Gênesis, capítulo de número 16, a partir do versículo de número verso de número 6. Você achou Gênesis 16, a partir do versículo de número 16, diz assim: Mas Abrão ponderou, pois bem, tua serva está em tuas mãos. Faz-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento, Saraim passou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e indagou-lhe Agar, serva de Sarai: De onde vens e para onde vais? Ao que ela declarou: Fujo da presença da minha serva Sarai. Então o anjo do Senhor ordenou-lhe: Volta para a tua senhora e ser-lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu: Eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá-la. E o anjo do Senhor concluiu: Estás grávida e dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto o Senhor te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem e do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. O Senhor lhe falou: Agar deu este nome: Tu és El-Roi, o Deus que me vê. Aleluia. Pois Deus havia falado com ela e ela questionara a si mesma: Teria eu visto aquele que me vê? E por este motivo, este poço que fica em Gades e Bered foi chamado de Ber-Lai-Roi. O poço depende de quem vive e me vê. Glória a Deus. Quero ler ainda o texto de Gênesis, capítulo 21, a partir do versículo 14, que diz assim: Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino, e ela se pôs a caminho e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Quando colocou a água do odre, quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se
perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesmo: não suporto ver morrer meu filho. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. Erga-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Eu quero orar com você que está aqui hoje nesse lugar e você que me acompanha pela internet. Nós queremos orar com você. Queremos que Deus nesse momento venha falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus nessa noite fale com você dentro da sua casa, onde você está, aqui junto com a gente. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Espírito Santo de Deus conhece os corações daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que nos estão vendo ao vivo pela internet. Que a boa mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo e Maravilhoso, esteja falando aos corações. Senhor, encoraja aqueles que estão sem coragem, encoraja aqueles que estão desencorajados, aqueles que estão com medo, com triste, Senhor, com tristeza no coração, aqueles que estão alegres, confiando no Senhor. Que o Senhor traga mais fé, que o Senhor traga mais confiança. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Os dois textos que nós nessa noite estamos falando, trazendo para você, são dois textos de uma situação da mesma pessoa, Agar. Agar foi aquela mulher em que Sara, até então o nome dela era Sarai, e ela então pede para Abraão, seu marido, que tivesse relação com Sarai, tivesse relação com Agar, para que ela pudesse dar um filho para ela. E do momento em diante que Agar vê que está grávida, ela começa então zombar, ela começa então desdenhar de Sara. E aí Sara então pede a Abraão que faça alguma coisa por ela, porque ela não estava suportando aquela situação. E Abraão então diz: ela está na sua mão, ela é tua serva, você faz o que você achar melhor. E daquele momento em diante, Sara começa a perseguir, a afligir, a trazer sofrimento sobre sua serva Agar. E Agar, não suportando aquele sofrimento, ela foge. E essa semana, poderosamente, eu tenho lido esse texto, relido esse texto, porque Deus tem falado ao meu coração sobre a questão do que nós estamos passando nesse momento. Agar, ela fugiu, ela estava perto de uma fonte. O primeiro texto diz, no capítulo 16 de Gênesis, que Agar estava próximo de uma fonte, e nesse momento, quando ela pensava que talvez ia morrer, que não ia mais ter vida, que o sofrimento estava grande, a Bíblia diz que o anjo do Senhor se aproximou de Agar e disse: Deus te viu. Deus viu Agar. Eu quero dizer para você que me ouve, que Deus está te vendo. Talvez você esteja num sofrimento, talvez você esteja com medo, alarmado, porque as coisas hoje estão assim. Não é só no Brasil, as pessoas estão com medo, as pessoas estão sofrendo, mas se você acredita em Deus, Deus é aquele que vê. Deus está te vendo, Deus está olhando para você, Deus sabe do que você está passando. O anjo, quando chegou para Agar, ela disse: Deus me viu, Deus olhou para mim.
Então, meu amigo, minha amiga, que estão nos ouvindo, eu quero dizer que Deus está te vendo. Deus está olhando para você nesse momento. Talvez você esteja como Agar, sentada, cansada, sofrendo, mas eu quero dizer, Deus está te vendo. Amém? Eu gosto muito desse texto, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ele se aproximou, e quando ele falou para Agar, a Bíblia diz que o Senhor que falou, Agar, ela disse, o Senhor está me vendo. Aleluia. Você acredita que você não está sozinho aí? Agar estava pensando que estava sozinho, que estava solitária, que estava ali naquele deserto, naquele poço, que a vida dela tinha acabado. Quantas pessoas estão pensando hoje que a vida acabou, porque não pode sair para trabalhar, não podem ir fazer o que podem, que querem fazer? Mas eu quero dizer para você, confie no Senhor. Confie no Senhor. Agar, ela estava ali pensando que a vida tinha acabado, mas o anjo se aproximou. O anjo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, está com você nesse momento. Acredite nisso. Ele é o Deus que te vê. Amém? Deus está te vendo, meus irmãos. Deus não vai deixar você morrer. Deus não vai deixar você se acabar. Creia nisso. Deus está no controle de todas as coisas. O outro texto fala de uma situação com a mesma pessoa. É interessante que Abraão chega e dá os pães para Agar, para Ismael, e diz, pode ir embora, dá pão e dá água. Mas aquele pão que Abraão deu, ele acabou, a água acabou. E às vezes você pode olhar para o seu recurso e achar que esse recurso humano acabou. Abraão, os pães que Abraão deu, a água que Abraão deu no odre para Agar e para Ismael, representa os recursos materiais que nós temos aqui na terra. Eles acabaram. E Agar agora falou assim, só me resta agora morrer. Os recursos que Abraão, talvez você pensa nos seus recursos terrenos, acabaram, mas o recurso de Deus não acabou. Amém? O recurso de Deus para Agar não acabou. O recurso estava ali. O que Abraão podia fazer era o quê? Eu vou te dar o pão, eu vou te dar a água, e agora você vai. E ela saiu errante pelo deserto, ela e o filho dela. E aqueles recursos que Abraão deu foram acabando, a água acabou. A Bíblia é bem clara quando diz que a água acabou. Verso 15 diz assim, do capítulo 21, quando a água acabou do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Ela falou, a água acabou, o recurso que Abraão deu acabou. Talvez você hoje está olhando para os seus recursos que você tinha. Era tão bom, né? A gente tinha os nossos recursos, de repente parece que não tem nada. Mas Deus é Deus, irmãos. Nós precisamos acreditar em Deus nessa hora. Deus é o Deus dos recursos. Deus é Deus que manda anjo. Deus é Deus que mandou os corvos alimentar Elias. Eu creio nesse mesmo Deus. Eu creio no Deus que pegou 5 pães e 2 peixinhos e multiplicou para uma multidão. Será que Ele mudou? Ele mudou para você? Talvez você hoje esteja desesperado, o que eu vou fazer? Os recursos estão acabando. Mas ore a Deus, clame ao Senhor, que Ele vai enviar os recursos dele. Amém? Os recursos do céu. Pensa no povo que saiu do Egito. Deus é aquele que tem poder de sair água da rocha. Da onde você não espera, Deus pode mandar o recurso. O que você tem, Deus pode multiplicar. Então não fique com o coração amargurado, não fique com o coração murmurando, não fique com o coração dizendo que é impossível, que é isso ou com aquilo, olhando só para o recurso que Abraão te dava.
Olhe para os recursos de Deus. Lá do céu vem a nossa vitória. É lá que Deus vai mover as coisas para você. Será que você entende isso nessa noite? Não entender na razão, mas no espírito. Acreditar que Deus é o mesmo, Ele não mudou, irmãos. Ele não vai deixar você ficar com fome, Ele não vai deixar você envergonhada. Alguma coisa Deus vai fazer. Nós precisamos acreditar assim: Deus vai fazer. Sara pensou: eu vou morrer. Sara não, Agar disse: eu vou morrer. Agar agora falou: eu não quero nem ficar perto da criança, porque ela vai morrer, o menino vai morrer. Mas ele começou a chorar. Diz a Bíblia que aquela criança, aquele menino Ismael, começou a chorar, e lá do alto Deus ouviu o grito, o choro de Ismael. Você tem chorado na presença de Deus? Mas chorado não no sentido de murmurar, não no sentido de reclamar, mas chorar porque Ele tem a solução para você. Ele tem a solução. Você não precisa chorar para Abraão. Agar não falou assim: eu vou voltar lá, vou me humilhar, vou dizer para Abraão que a minha água acabou, para ele me dar água de novo. Não, ela sentou. Com certeza Abraão, que era um intercessor, eu acredito nisso, que Abraão ficou olhando e orando diante de Deus para Agar e Ismael. Você entende isso? Abraão é aquele que orou para o Ló, que estava em Sodoma. Será que agora Abraão não ia orar por Agar e por Ismael diante de Deus? Deus estava respondendo à oração de Abraão. Eu quero dizer que Deus não mudou. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As pessoas estão desesperadas, as pessoas não sabem o que vão fazer, mas se elas conhecessem um Deus realmente, elas iam acreditar que Deus é aquele que pode fazer tudo. Tudo, irmãos. Eu já tive situações, quando eu estou falando isso, eu não estou falando coisa que eu não vivi. Eu já tive situações na minha vida com 3 crianças, e eu não sabia o que eu ia fazer, e de repente, Deus mandava o recurso. Deus sempre mandou o recurso, Deus sempre mandou o dinheiro, Deus sempre mandou a prata. Sabe por quê? Os recursos de Abraão acabam, mas os recursos de Deus, eles são inesgotáveis, Oni. Eles são inesgotáveis. Ele vai trazer para você, Dalsante, vai trazer para você, Carol, Dário, para o Rafael, para a Bianca, vai trazer para o William, vai trazer para você, Juliana, para a Clarice, para a Mauri, para a Andréia, para mim. Deus vai trazer, irmãos. Deus vai trazer. Deus é aquele. Agora você precisa ficar onde? Em oração. Fecha a boca. Não fala o que. Não vive de informação, vive de revelação. Deus é aquele que traz revelação aonde? Na sua palavra. Nós estamos vivendo um tempo de muita informação, informação verdadeira, informação falsa, informação que amedronta, informação que traz coisa para você ficar com medo. Não, vive a revelação. Aonde diz na Bíblia que o povo ficou em crise? Muitas vezes. Aonde diz na Bíblia que o povo ficou sem recurso nenhum? Muitas vezes. E o que Deus fez? Muitas maravilhas, muitos milagres, muitas coisas Deus fez. E eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Não quero me estender muito. Deus é aquele que vê. Deus é aquele que ouve. Amém? Amém. Deus está vendo. Deus está ouvindo, Alex. Deus está vendo. Deus não vai esquecer de você. Agora, o que pode acontecer se eu clamo
e parece que Deus não está me respondendo, continue clamando, continue acreditando, não retrocede do que você crê. O autor que escreveu a carta aos Hebreus, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que crê para a nossa salvação. O meu justo viverá o quê? Da fé. Amém? Então, esse é o Deus que nos vê, esse é o Deus que nos ouve. Amém? Deus te ouve, Deus te vê, William. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo, Deus está nos ouvindo. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é aquele que nos vê. Deus está te vendo, meu amigo. Deus está te ouvindo se você está clamando a Ele. Pai, em nome de Jesus, Senhor, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que nos ouve, Senhor. E nós levantamos um clamor hoje, Senhor, onde a nação brasileira levantou um clamor de jejum, de oração, Senhor, pela nossa nação. Sara essa nação, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Traga arrependimento no coração daqueles que já esqueceram, Senhor, que se desviaram da verdade. Que tudo isso que está acontecendo sirva, Senhor, de convencimentos para as pessoas se chegarem diante do Senhor, mais perto do Senhor. Tu não mudaste, tu continua sendo o mesmo, Senhor. Tu não mudaste, tu continua sendo o mesmo. Tu és o mesmo Deus. Tu és aquele que ouviu Agar. O Senhor viu Agar, Senhor, no deserto, no seu sofrimento. Olha agora, vê o sofrimento de cada pessoa que está aqui neste lugar, daqueles que estão nos ouvindo. Ouve, Senhor, o nosso clamor. Abençoa também, Senhor, o nosso presidente. Senhor, nós temos orado por ele, nós temos orado, Senhor, pelo nosso governo. A tua palavra diz para a gente orar e abençoar, e nós oramos pelo nosso presidente, pelo Jair Messias Bolsonaro. Que o Senhor coloque a tua mão, que o Senhor entra com provisão, Senhor, do céu sobre essa nação. Sara a nossa terra, sara a nossa nação, Deus, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, a tua igreja sem medo, sem pavor, com confiança, com fé, Senhor, porque o Senhor é aquele que vê o sofrimento, que olha e responde a nossa oração. Nós te louvamos e exaltamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.